Já falamos sobre os 7 sítios arqueológicos que ainda desafiam a ciência. Se você ainda não viu, vai dar uma olhadinha. Eles dão um pequeno vislumbre do quanto a nossa Terra ainda está rodeada de estruturas ancestrais e magníficas espalhadas por todo o planeta, incluindo o incrível geoglifo brasileiro, localizado no sítio arqueológico Jacó-Sá. Mas afinal, por que não dedicar um vídeo inteiro para as belezas ancestrais aqui do nosso querido Brasil? Portanto, o fato é que, por mais que muitos deixem essas belezinhas de lado para glorificar estruturas estrangeiras, o Brasil tem muito para contar sobre os seus antepassados. E nós veremos alguns dos seus vestígios agora mesmo. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Boco, o 7º filho, e mal posso esperar para te levar em direção aos portais do tempo, chamados de sítios arqueológicos, aqui mesmo no Brasil. Parque Nacional Serra da Capivara. Criado no ano de 1979, o Parque Nacional Serra da Capivara surgiu para preservar os vestígios arqueológicos encontrados em sua região, que contam com registros do que podemos considerar ser a mais remota presença humana na América do Sul. O ponto, que está localizado no sudoeste do estado do Piauí e conta com aproximadamente 130 mil hectares de extensão, chega a cobrir parte dos municípios de São Raimundo Nonato, João Costa, Brejo do Piauí e Coronel José Dias, mostrando que os povos antigos tinham um grande território delimitado como sua terra. Para você ter uma ideia, a sua demarcação só foi concluída em 1990 e a Unesco o classificou como um patrimônio mundial no dia 13 de dezembro de 1991, sendo este o principal destino daqueles que, além de vislumbrarem as belezas naturais do nosso país, também desejam entender mais sobre como viviam os nossos antepassados e quais sinais eles fizeram questão de deixar para trás. Em seu interior podem ser encontrados cerca de 400 sítios arqueológicos e, em sua maioria, é possível encontrar painéis de pinturas e gravuras rupestres de 10 mil anos de idade, que são de extrema importância para a arqueologia. E se isso já não foi incrível por si só, talvez ainda falte dizer que, além desse ser considerado o maior sítio arqueológico do país, o Parque Nacional da Serra da Capivara também contém a maior quantidade de pinturas rupestres do mundo. Viu? Você tem ideia do que isso significa? Nós temos em nossa terra um local que, além de ter sido considerado densamente povoado na pré-história, também conta com vestígios do homem há cerca de 50 mil anos atrás, classificados como sendo os mais antigos registros da América. Além disso, seus dados têm contribuído significativamente para a revisão geral das teorias sobre a entrada do homem no continente americano e podem mudar de uma vez por todas o rumo da história. Sítio arqueológico Lapa do Santo. Situada em Matozinhos, no centro do estado de Minas Gerais, bem na entrada de uma caverna homônima desenvolvida num maciço calcário de aproximadamente 30 metros de altura, o sítio arqueológico Lapa do Santo é um dos mais importantes do país, contando com registros humanos que remetem à existência de povos locais há cerca de 12 mil anos, no início do Holoceno, algo extremamente raro de ser encontrado no Brasil, mas com uma presença extremamente marcante nesse sítio em específico. Para você ter uma ideia, entre os anos de 2001 e 2009, foram exumados exatos 26 sepultamentos, todos pertencentes ao Holoceno inicial e com padrões funerários bem específicos que nos ajudam a compreender como os rituais funerários eram realizados naquele período.
Aparentemente, aqueles com uma datação de carbono entre 10.300 e 10.600 anos tinham um enterro simples e bem articulado, enquanto os de 9.400 e 9.600 anos contavam com uma manipulação perimortem seguida pelo enterro dos seus ossos desarticulados, e os mais recentes, entre 8.200 e 8.600 anos, tinham o costume de amputar as extremidades dos seus ossos longos em uma espécie de fratura perimortem, para só então serem colocados em suas covas circulares. No final das contas, o local ficou extremamente conhecido graças ao seu conjunto de esqueletos humanos com mais de 12.000 anos de idade, que dão indícios sobre como viviam esses primeiros grupos de humanos. E entre os seus mais relevantes achados estão os 2 esqueletos sepultados há 10.800 anos, sendo eles apenas 600 anos mais novos do que a famosa Luzia, que foi encontrada na Lagoa Santa em 1975, com seus 11.400 anos de idade. Sítio arqueológico do Cais do Valongo. Considerada um grande marco da herança africana no Rio de Janeiro, o sítio arqueológico do Cais do Valongo é formado pelo que consideramos ser o maior porto de entrada de africanos escravizados no Brasil e nas Américas. Para você ter uma ideia, segundo os registros, mais de 1 milhão de escravos desembarcaram no ponto, fazendo dele o local mais importante em memória da diáspora africana localizado fora da África. Tudo isso ao longo de 100 anos. De acordo com o que a história diz, o Cais do Valongo foi construído em 1811 como um dos grandes portos de desembarque da antiga capital brasileira. E depois de encerrar as suas atividades, acabou sendo aterrado em 1911, como se para esconder o grande palco de atrocidade do qual fez parte. Me fez lembrar o filme Amistad e A Fortaleza. Vale a pena você conferir, viu? Tá no Netflix. E acredite ou não, demoraram mais 100 anos até que o local fosse redescoberto novamente. Segundo as informações que obtivemos, o cais acabou sendo revelado durante as escavações feitas como parte das obras de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro, que contou com a construção do Porto Maravilha em 2011. Naquele momento, foram descobertos 2 ancoradouros Valongo e Imperatriz. Ambos contavam com uma enorme quantidade de amuletos, anéis, pulseiras e objetos de culto originários do Congo, da Angola e de Moçambique. No final das contas, podemos dizer que este é um dos mais importantes sítios arqueológicos brasileiros, principalmente quando tratamos da história da escravidão em nosso país e no mundo. Além disso, ele é o principal cais de desembarque de africanos escravizados em todas as Américas e o único a se manter preservado durante todos esses anos. Sítio arqueológico de São João Batista. Localizado a 19 quilômetros do centro de Entre-Louis, em São João Velho, do município de Vitória das Missões, o sítio arqueológico de São João Batista nos dá uma série de indícios sobre a forma como viviam os povos locais durante a redução jesuíta homônima, que era parte dos 7 povos das missões. Criado no ano de 1697, a redução de São João Batista nada mais era do que uma parte das missões jesuíticas na América, que tinham como objetivo formar aldeamentos indígenas gerenciados por padres jesuítas no dito Novo Mundo, para então trabalhar o que eles acreditavam ser a evangelização e humanização daquele povo. Esse sítio, em específico, surgiu graças à divisão do povoado de São Miguel Arcanjo e foi fundada pelo padre Antônio Sepp, um polímata
que voltava o seu conhecimento para diversas áreas da arte, como a música, a arquitetura, o urbanismo, a relojoaria, a pintura e a escultura. E foi exatamente isso que deu destaque ao local. Naquele período, 2.832 pessoas faziam parte da redução de São Miguel. Ainda assim, foi apenas em 1708, quando eles atingiram o marco de 3.400 pessoas dentro do aldeamento, que os trabalhos na igreja começaram de verdade. E graças aos seus conhecimentos, não demorou muito para que eles se destacassem pelo seu alto desenvolvimento cultural, com indígenas capacitados na área da música e da dança, capazes inclusive de fabricar os seus próprios instrumentos musicais. Além disso, esse não foi o único ponto de destaque da redução de São João Batista. Segundo os seus relatos, o local contou com as primeiras experiências com ferro e aço do sul da América, ocasionando uma grande revolução daquele período. Isso porque, além dos seus dotes artísticos, Sepp também era geólogo e minerador, se tornando o grande pioneiro nos trabalhos de metalurgia das missões, com a habilidade de extrair ferros para a fabricação de sinos e a sua grande obra-prima, um relógio que fazia 12 apóstolos desfilarem pelo mostruário ao dar as horas em sua igreja. No final das contas, as ruínas remanescentes desse período ainda podem ser encontradas em um bom estado de conservação e incluem um cemitério, a igreja e o colégio, além da estrada e das barragens locais. Parque Arqueológico do Solstício. Conhecido por muitos como a Stonehenge da Amazônia, ou a Stonehenge brasileira, o Parque Arqueológico do Solstício conta com um dos maiores achados históricos de todo o nosso país. Formada por um conjunto de 127 pedras gigantescas que podem ser vistas erguidas e estendidas pelo chão, o megalito foi datado pelos pesquisadores como pertencente a algum período por volta de 1000 anos antes de Cristo e teria sido construído pelos povos indígenas daquela terra para fins de observação astronômica e para a realização de rituais. O parque, que pode ser encontrado em uma das margens do Igarapé Rego Grande, em uma área rural de Calçoene, a 374 quilômetros de Macapá, fazia parte de uma fazenda local, mas acabou passando para as mãos do Estado em 2000. Naquele momento, o objetivo era permitir a realização de pesquisas antes que o local se tornasse um ponto de atração turística, o que ainda não aconteceu. Até agora, algumas escavações realizadas nos anos de 2006, 2009 e 2013 mostraram que o sítio arqueológico tem muito mais para nos ensinar sobre os nossos antepassados indígenas do que poderíamos imaginar. Afinal, além das pedras encontradas em sua superfície, diversas vasilhas de cerâmicas, instrumentos de pedra e urnas funerárias com restos mortais acabaram sendo encontradas em seu solo, achados esses que certamente contribuem com as teorias lançadas a respeito do local e fazem com que o IFAM acredite que o ponto pudesse ser usado para a realização de rituais no passado. Com a descoberta das urnas funerárias, que eram feitas seguindo um certo padrão de trabalho em cerâmica, foi possível induzir que a região teria sido habitada pelo povo Arawak, descendente da etnia Palicur, que ocupa a região das fronteiras entre o Amapá e a Guiana Francesa. Também foram encontrados resquícios de uma produção de cerveja artesanal, mostrando que as cerimônias funerárias daquele povo, em seu período, eram festivas e descontraídas. Além disso, a relação da estrutura com o céu é um dos seus pontos mais curiosos. Afinal, assim que o Sol atinge o seu maior grau de afastamento angular do Equador, é possível ver sombras específicas sendo projetadas nas rochas do sítio.
Esse solstício tende a acontecer no inverno, entre os dias 21 e 23 de dezembro, e no verão, entre os dias 21 e 23 de junho. E os especialistas acreditam que o local era usado para acompanhar as mudanças entre o período de estiagem e o período chuvoso, já que essas são as duas estações meteorológicas em evidência no Amapá, graças à linha do Equador. Ainda assim, é bom ressaltar que, segundo os especialistas e pesquisadores, comparar a estrutura com a conhecida Stonehenge não é adequado, já que faz com que tudo pareça uma mera imitação, quando a sua criação foi completamente autêntica e independente, tendo como seus reais artistas o povo natural da Amazônia. Bom, esses são apenas alguns dos principais sítios arqueológicos brasileiros a contar com uma história fascinante e surpreendente sobre o passado do nosso povo. E se você gostou de conhecê-los comigo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário aqui embaixo, na seção de comentários, tá bom? Se você gostou, a gente pode continuar e te contar mais sobre os outros sítios espalhados aqui pelo Brasil. Grande abraço, até o próximo vídeo.